Bom dia. Então, gente, olha só, vamos falar hoje de hierarquia. Hierarquia é algo muito importante, mas as pessoas acham que é um mal tremendo, a ditadura, ó. Então, a gente tem que falar sobre isso. Por causa do seguinte, gente, o que está acontecendo com a nova geração? Tipo, totalmente distorcido, qualquer tipo de conceito, tá fazendo uma bagunça aí. Olha, presta atenção. A adolescência é super importante, eu sempre falei isso, falo isso nos meus livros. A adolescência, ela funciona como, por exemplo, resumidamente, é assim, é como sacudir, né, uma água parada. E aí você vê o que sobe precisa ser analisado e o que realmente já está lá estruturado e não pode ser mudado, que realmente chama isso porque é isso, estrutura. Então, é muito legal a adolescência, porque dá uma repaginada, dá uma atualizada, dá uma questionada, dá uma inovada. Muito bom, eu gosto. E eu acho que a gente tem que fazer isso a vida inteira. A gente não pode ficar paralisado na coisa, senão não desenvolve. Ok, eu compreendo, aceito e concordo e apoio. Contudo, uma casa sem alicerce cai, uma árvore sem raiz não se alimenta, então ela não cresce e não desenvolve. Então, vamos colocar aí um bom senso nessa inovação, porque se retirar a raiz, se retirar a estrutura da sociedade, né, do mundo, o mundo cai. E o mundo vira um caos. E onde está essa estrutura do mundo? Na família. E onde está a estrutura da família? Em Deus. Nos valores que Ele mandou para nós. Então, esses valores são a estrutura, são o alicerce que a gente não pode detonar, senão a casa cai. É muito importante entender isso. E com isso existe o que? A hierarquia. A hierarquia é para existir uma organização, dividir funções, fazer tudo funcionar direitinho. E você pode mudar de posição nessa hierarquia durante a sua vida, bastando para isso estar apto. E para estar apto, você precisa se preparar, se estudar, se dedicar, a se desenvolver para poder desenvolver o ambiente à sua volta. Então você vai adquirindo mais qualidade, você vai adquirindo mais responsabilidade. Então você vai subindo aí na escala hierárquica. É assim que funciona. Você vê aí no militarismo ou até mesmo na política, existe lá o vereador, existe lá o soldado, né? E aí vai subindo até chegar ao máximo. No caso do político é o presidente e no caso do militarismo, cada força tem o seu. Até chegar lá no brigadeiro, sei lá o nome lá do maior. Então é assim que funciona. Não adianta uma pessoa inapta ocupar um cargo de altíssima responsabilidade se ela não tem qualidades suficientes para isto. Então vai dar uma zorra total, tá bom? Então é muito importante a hierarquia e é muito importante a disciplina. Disciplina não é ditadura, ditadura é uma coisa completamente avessa a isso. A disciplina é organização, todo mundo respeitar todo mundo, tudo tem hora direitinho, tudo tem a forma de fazer certinho para aquele resultado já comprovado, blá, blá, blá. Ditadura é o que eu quero será, entendeu como é que é? Não tem ninguém que fala mais nada. Aí não existe isso aqui no Brasil, tá? Inclusive, eu nasci em 1965, outro dia que eu fiquei sabendo pela internet que teve a ditadura, né? Enquanto eu era ainda criança e adolescente e nem sabia que isso acontecia. O interessantíssimo é o seguinte, eu podia estudar, eu podia trabalhar, eu
exercia meu direito de ir e vir, só que não tinha nenhum problema nunca no social, assim. Não tinha greve, não tinha mendigo, não tinha nada, parecia tudo funcionando certinho. E aí depois de meus 25 anos para frente, a coisa começou a debandar. Então é preciso entender que hierarquia, disciplina é para tudo funcionar direitinho, cada um na sua função, desempenhando com competência, em prol do todo. Ditadura é quando um só organismo, né? Um só pessoa, ou parte, ou coisa, cisma de que o país é dele, por exemplo. Ah, o país é meu, aqui mando, aqui vai pagar a luz tal hora, não vai ter internet tal, não vai ter marcas de outros países aqui dentro do meu país. Isso é ditadura, e não rolou isso aqui no Brasil, pelo menos nesses 54 anos de existência minha, existiu isso, eu não presenciei isso. Agora, vou te dizer, vamos entender o seguinte também, a hierarquia. A hierarquia, que é cada um na sua função, fazendo tudo certinho, dentro da sua competência para o bem do todo, precisa cada departamento respeitar o outro, porque o outro é muito importante também. O respeito é muito importante, por isso você vê lá no militarismo, o pessoal batendo continência lá e tal. É muito importante respeitar o outro também dentro desta organização. Existe isso até numa empresa. Existe a secretária, existe a pessoa que faz a faxina, que faz o cafezinho, existe o presidente da empresa, ou relações públicas, não sei o que lá. Cada um na sua função para tudo funcionar direitinho. Então precisa respeitar. Não pode e não precisa ter inveja. A inveja vai fazer o quê? Boicotar o outro, boicotar o serviço do outro, porque um depende do outro departamento, não é? Para dar tudo certinho aqui. Então, se um começar a ficar com inveja do outro, vai ficar boicotando, o serviço do outro vai parar ali, vai dar problema ali, então vai bagunçar todo o sistema. E não é necessário ter inveja, uma vez que eu falei, inclusive, que você pode se dedicar, se preparar e se tornar apto para pular de departamento de acordo com o seu gosto. Então é bobeira essa inveja. Inveja é uma ferrugem que atrapalha o maquinário que tem que funcionar certinho para o bem do todo. É muito importante, então, isso. Hierarquia é importante, disciplina é importante, respeito é importante, inveja é inútil e atrapalha todo mundo, e ditadura não tem nada a ver com isso. Hoje em dia, com esses movimentos sociais, feminismo e negro, as pessoas falam muito apenas em direitos, mas não vejo ninguém falar em deveres aí não. Deveres anda junto com direitos. Quanto mais direitos você tem, mais deveres você tem. Você tem que entender isso. Outro dia eu li numa página feminista uma mulher dando um depoimento assim: quando eu saía com meu namorado, o garçom trazia o vinho e dava apenas ao meu namorado o cálice para ser provado aquele vinho, e ele aprovava se a gente ia beber o vinho ou não. Agora, eu vou no restaurante com a minha namorada e o garçom traz o vinho para mim. E eu provo e eu aprovo. Então, você tem que entender o seguinte: o feminismo é o retrato aí da inveja, do desejo de ter a autoridade hierárquica que essas mulheres acreditam que o homem tem privilegiadamente. Então, o feminismo é algo que atravanca essa hierarquia, esse bom funcionamento do sistema. É preciso entender que a mulher tem o seu papel muito importante, o homem tem o seu papel muito importante, todo mundo tem o seu papel muito importante, Deus gosta de todo mundo. Mas você tem que entender e respeitar a posição do homem. Deus fez o homem primeiro e fez a mulher depois, para ele não ficar sozinho. Vai lá em Gênesis e lê. Ela
veio para ajudá-lo. Todos os animais eram casalzinho, e então o homem, Deus fez para ele a mulher também, para ele ter uma companheira. Mas você tem que continuar lendo a Bíblia para ver que os reis ungidos por Deus eram homens. Deus mandou Noé fazer a arca, não a mulher dele. Então, tem outros milhões de exemplos que eu não vou dar aqui, porque senão vai acabar, o vídeo vai ficar muito grande. Eu nem vou conseguir falar todos. Você tem que entender que a posição do homem é muito importante, muito grande, deve ser respeitada. A mulher tem que ajudar o homem, apoiar o homem e não ficar rivalizando com ele e boicotando ele. Senão ele não vai conseguir fazer o trabalho dele direito. Você vai ter muita importância também se você fizer o seu trabalho de mulher direitinho, completamente com competência. O homem vai te respeitar e você vai respeitar ele. Deus nos ama tanto que fez toda essa hierarquia linda, essa disciplina, que se a gente seguir todo mundo certinho, cada um no seu lugar, fica tudo bem. Agora, se um começar a rivalizar com o outro, vai dar isso que está acontecendo aí no mundo. Brigas e desentendimentos e subdesenvolvimento. A estrela não fica brigando com a lua não fica brigando com o sol. E o sol não fica brigando com a nuvem. Não existe isso. Cada um tem o seu lugar e cada um é importante. Então, vamos parar aí com essa bobeira de que o outro é privilegiado, blá, blá, blá. Vamos, cada um, fazer o seu papel muito importante nesse mundo, de forma competente e respeitosa, para que sejamos todos respeitados também. Numa banda, numa orquestra, tem vários instrumentos. Todos são importantes para aquela sinfonia acontecer. Então, vamos nos colocar, cada um no seu lugar, e desempenhar o trabalho direitinho, para o bem de todos, e parar de ficar rivalizando e achando que o outro tem mais, você tem menos. Para com isso. Você está no lugar que Deus te colocou. Participa aí da banda direitinho, tocando o seu instrumento corretamente, seja o melhor no seu lugar. Seja admirável, seja uma pessoa respeitável, seja uma pessoa que as pessoas vão te respeitar, porque você desempenha corretamente o seu papel, aquele que Deus colocou você. Vamos embora para frente e nada de rivalizar, hein?